Vamos falar um pouco sobre o tempo da Torá. Nós precisamos discernir os tempos dos acontecimentos. Não basta apenas sabermos os acontecimentos relatados nas Escrituras. Não basta apenas sabermos que há um reino, que há uma Torá, que há mandamentos a serem cumpridos. Porque como está escrito em Eclesiastes 8:5, diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Se não compreendermos os tempos, o certo pode se tornar em erro, pois é realizado no tempo errado. Mas a compreensão essencial que precisamos ter é que, ao pensarmos em discernir os tempos, não podemos ter esse tempo como o tempo no qual estamos e conhecemos. Não podemos pensar em tempo na limitação de nossa vida terrena. E não podemos associar o tempo do eterno ao tempo de um relógio estabelecido pelo homem. O tempo do eterno vai muito além daquilo que pensamos como tempo. Por isso, precisamos ampliar o nosso entendimento de tempo e discernir os tempos, o que significa justamente isto: fazer uma separação entre o tempo estabelecido pelo homem e o tempo estabelecido pelo Eterno. Ou seja, é desassociar o tempo do agir do Eterno do tempo humano. Isso não significa conhecer plenamente quando será o acontecimento de algo. Esse tipo de pensamento já indica um pensamento do tempo humano. Mas significa saber o que hoje o Eterno estabeleceu em seu tempo e nos concede então a revelação. É saber em qual tempo está o agir do Eterno, ou seja, é para agora ou para depois. Em Atos 1:7 diz o seguinte: respondeu-lhes Yeshua, disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então nós vemos aqui Yeshua falando aos seus discípulos que não compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou para eles somente. Yeshua não está dizendo que não se deve discernir os tempos dos acontecimentos, até porque em suas palavras ele dá dicas para se discernir os tempos. Mas aqui Yeshua está falando de um tempo específico que só cabe ao Pai saber. Mas se faz importante sairmos um pouco da mentalidade humana de tempo, pois nessa mentalidade tudo tem um caráter de urgência devido à brevidade e imediatismo da vida humana na Terra. Mas o tempo do Eterno é eterno, o tempo do Pai é eterno, e não caminha segundo a brevidade dos dias da existência do homem. E podemos ver a dificuldade que o homem tem em estar no tempo do Eterno. Ao repararmos na dificuldade que há em relação ao dia do Shabat, e isto porque se está preso na mentalidade limitada de tempo segundo os homens. Pois bem, dentro deste entendimento dos tempos, eu gostaria de trazer um breve entendimento acerca do reino do Eterno, o qual considero importante neste tempo presente. Veremos, segundo descrito nas Escrituras, que alguns aspectos da Torá e dos profetas a respeito do reino se referem ao tempo futuro e não apenas presente, dentro do qual o homem costuma ver, por causa da limitação do tempo da existência humana na Terra. A tendência do homem, do tempo humano e do adversário é sempre antecipar e colocar o homem em um imediatismo. Isso porque o certo se torna em erro quando é feito fora do tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo comum do nosso cotidiano: a relação sexual. Em si, ela não é errada. Porém, quando realizada fora de um tempo, dentro de uma união bem firmada, de um casamento, ela pode se tornar em erro. Então esse relógio precisa ser ajustado ou ter diminuída a velocidade de seus ponteiros para que se possa compreender um pouco mais
o agir do eterno em meio aos homens. Tirar um pouco o imediatismo da mentalidade humana. E não vermos o agir do eterno dentro deste contexto de tempo humano. Bom, precisamos discernir o tempo da manifestação do reino do eterno na terra. Caso contrário, surgirão falsas doutrinas e ensinamentos em prol do estabelecimento do reino, assim como já tem surgido várias. Mas tudo que é feito fora do tempo correto se torna em erro. Então vamos ver aqui uma analogia feita por Yeshua acerca do reino. E pode nos ajudar a discernirmos o tempo da manifestação visível do reino do Pai. Lucas 13, verso 18 e 21 diz assim: E dizia: Aqui é semelhante o reino de Elohim, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E disse mais: Aqui compararei o reino de Elohim. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Notamos nessas palavras de Yeshua que o reino, no seu princípio, é algo invisível, como uma semente que é escondida na terra e como um fermento invisível na massa. Porém, o reino não permanece invisível. Ele cresce e se torna visível como uma árvore e como uma massa levedada. E isso se assemelha com outras palavras de Yeshua. Lucas 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Elohim, Yeshua lhes respondeu: Não vem o reino de Elohim com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Elohim está dentro de vós. Mas quando Yeshua disse isto, tinha em mente que o reino que é depositado no coração do homem de forma invisível crescerá e se tornará visível. Eu vejo que estamos vivendo a época do invisível, a época do reino dentro do coração. Não adianta querer que este reino se torne visível antes de ter estado invisível no coração, como a semente na terra ou como o fermento na massa. O reino não se torna visível sem a presença do rei. Quando o rei voltar e se fazer presente, o reino se torna visível e externo. Em Atos 1:7 diz assim, 1:6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vemos que os discípulos queriam o reino visível, mas ainda não era tempo do visível. E certa vez Yeshua também disse, em João 18:36 está declarado isso. Respondeu Yeshua: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando Yeshua diz não é deste mundo, não está falando apenas de mundo, quanto um lugar físico, mas também indica mundo quanto geração e época. Ou seja, o reino que Yeshua estava falando não é manifestado nesta época, pois se fosse, certamente seria estabelecido, e haveriam os ministros dele que se empenhariam por ele. Mas condiz a um estabelecimento futuro, no mundo vindouro, no Olam Rabá.
Então ali Yeshua está falando que o reino dele não era daquela geração, mas estaria por vir. E o problema em querer tornar o reino visível neste tempo é que pode atrapalhar o processo e abortar o crescimento do reino. Assim como uma semente não se torna árvore de um dia para o outro. E também como a massa tem o seu tempo para levedar. É um processo. E ao contrário do que alguns podem pensar, hoje não estabelecemos o reino do Eterno fora de nós. Nós hoje estamos na posição de testemunhas. Hoje nos é dado ordem para testemunharmos do reino, e não para estabelecermos o reino. Em Marcos 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E o Eterno fala dos filhos de Israel, acerca dos filhos de Israel, em Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que sou eu mesmo, e que antes de mim Elohim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a Ruach, o sopro do Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o reino é vivido dentro de nós. Lucas 17:21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Elohim está dentro de vós. E por isso, se alguém afirmar o estabelecimento de algum reino, dizendo, está aqui ou ali, e Yeshua diz, não vá, porque não é o meu reino. Lucas 17, 22, 27. Lucas 17, verso 22 ao 27, diz assim: a seguir, dirigiu seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais. Sendo assim, não estabelecemos este reino fora de nós, pois o reino, como território fora de nós, só é estabelecido pelo rei. Hoje somos como os servos que propõem a paz, que propõem o shalom, que propõem o acordo, porque assim está escrito na Torá do Eterno, na instrução do Pai. E quem desconhece a Torá não compreende o que Yeshua fez quando aqui esteve a primeira vez em carne. Porque a Torá declara que quando um rei for conquistar uma terra para estabelecer o seu reino, antes de estabelecê-lo, é preciso propor um tratado de paz, um acordo. Vejamos o que diz em Deuteronômio, Devarim, capítulo 20, verso 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, ou seja, firmar o reino ali, oferecer-lhe-ás a paz, o shalom. E Yeshua, como Messias, deveria cumprir toda a Torá. E assim ele fez, ou seja, na sua primeira vinda, ele não estabeleceu o reino físico externo, mas propôs a paz, propôs o shalom, e assim mandou seus discípulos fazerem e irem propor o acordo de paz até a sua segunda volta. E desta forma os discípulos deveriam dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Ou seja, deveriam propor o acordo de shalom, de paz, até que Yeshua voltasse e firmasse o reino físico externo. E Yeshua também fala em uma parábola, e essa parábola expressa bem isso, a qual diz que um rei, um certo rei, que foi tomar um reino e deixou seus servos para negociarem. Mas quando voltou, pediu conta do trabalho que haviam recebido. E esta parábola foi dita porque estavam questionando quando o reino deveria se manifestar.
Então vejamos, diz assim em Lucas capítulo 19, verso 11 e 13. Ouvindo eles estas coisas, Yeshua propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Portanto, fica claro o papel de Yeshua e seus discípulos no tempo presente. Ou seja, é tempo de negociar, propor um acordo e não de estabelecer o reino. Porque quando ele retornar, o rei retornar, é que o reino é estabelecido. E quem aceitar a proposta de paz, do acordo, a Torá, e abrir as portas, deverá pagar um tributo obrigatório e se colocar na posição de servo do reino vindouro. Ou seja, aceitar as novas leis. Aquele que aceita e concorda com este novo reino precisa aceitar as leis deste reino, as regras deste reino. Deuteronômio 20, 11 diz assim, como nós já lemos anteriormente, acerca de que deveria haver a proposta de paz, e aqui no verso seguinte fala daquele que aceita a resposta, que aceita a proposta de paz. Diz assim: e se a sua resposta é de paz, é de shalom, é de reconciliação, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Então, e aqui a palavra da qual foi traduzida por trabalhos forçados, a qual também tem um sentido de trabalhar em prol de pagar um tributo obrigatório. Ou seja, quem aceita a proposta de paz deve pagar um preço para estar no reino, no qual se estabelecerá. E relacionado ao que vimos até agora, creio que o discernimento do tempo de nossa vocação, ou seja, a vocação do judeu em específico, é muito importante hoje. Pois se não tiver este discernimento, certamente eu desejarei estabelecer leis, sendo que não tenho autoridade para tal função. E isso é o que aconteceu no meio judaico em sua história até os dias de hoje. Ou seja, estabeleceu-se leis. Eu entendo que os costumes e tradições judaicas, assim como o Talmud, nos ajudam no conhecimento histórico e a sabermos como se pensa acerca de certas situações e mandamentos da Torá. Porém, compreendo que as tradições orais e o Talmud não possuem peso de lei, peso da Torá. Como sabemos, o Eterno estabeleceu a Beit Din, que é a casa de julgamento, lá em Moisés. Em Deuteronômio 17 diz isso, onde há juízes com poder de legislar, ou seja, de criar leis. Deuteronômio 17, verso 8 ao 13. Diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, de violência e violência, e outras questões de litígio, então se levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Elohim escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem, do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandado
da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Elohim, nem ao juiz, esse morrerá. Eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. E como também sabemos, o Eterno estabeleceu Judá como legislador, e legislador é aquele que tem autoridade para estabelecer leis. Entendo que ao judeu foi confiada a legislação, como está nas Escrituras. Em Salmo 108, verso 8, diz assim: Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Com Judá está o cetro. Gênesis 49, 10 diz assim: O cetro, ou legislação, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, pois virá o enviado, e a ele obedecerão os povos. Romanos 9, 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E a partir desta vocação e interpretação da Beit Din, casa de julgamento descrita na Torá, o judeu passou a legislar ao longo dos anos, estabelecendo leis ou firmando interpretação como peso de lei. E a partir de Esdras e Neemias, isso então se torna mais evidenciado com o surgimento das sinagogas e com o surgimento da figura, da imagem do rabino. Houve as chamadas leis orais. E o que são as leis orais? São as interpretações rabínicas acerca da lei, acerca da Torá, escrita, revelada no Sinai. E para o judeu hoje, e ao longo da história, esta lei oral passou a ter o mesmo peso da lei escrita. Isso para grande parte dos judeus, não é todos, mas grande parte. Essas leis orais ou interpretações da lei escrita são as chamadas Mishnás, compiladas no Talmud da Babilônia e de Jerusalém, entre os séculos 3 e 5 depois de Cristo. E em torno das Mishnás surgem as Gemarás, as quais são as discussões rabínicas a respeito das Mishnás, formando assim o Talmud com vários tratados a respeito das leis orais e a lei escrita. O Talmud contém tradições, contém costumes, pensamentos. É um livro que expõe discussões entre os rabinos acerca de assuntos da Torá. É um livro de jurisprudência. É um bom livro para se descobrir alguns pensamentos bons e outros ruins. Mas o que eu quero trazer aqui é que tomou-se o Talmud como um livro que contém leis rabínicas. Porém, entendo que as Mishnás, a tradição oral, não possuem necessariamente um peso de lei. Não é algo obrigatório. A tradição oral estabeleceu um modo de se guardar o Shabat, um modo de se usar e fazer o tzitzit, por exemplo. E se o cumprimento desses mandamentos forem fora da tradição e lei oral, se tem por errado. Eu entendo que o judeu hoje ainda não tem autoridade para legislar, ou seja, para criar leis. Pode haver a halachá, o que significa instruções como se caminhar na Torá, mas não são necessariamente leis com peso de lei. São instruções que correspondem a situações adversas e específicas. Paulo deu halachá para a comunidade dos nazarenos no primeiro século. Algumas como sendo do Eterno e outras dele mesmo. A halachá depende muito da situação específica que se está vivendo. Como, por exemplo, a halachá aos Coríntios acerca do casamento. Yeshua envia os seus discípulos como testemunha, e não ainda como juízes com o poder de legislar. E há muita diferença entre ser testemunha e juiz. Isso não tira a vocação do judeu.
mas é apenas uma questão de discernir o tempo e o que significa hoje o exercício dessa vocação. Creio que a Beit Din, a casa de julgamento estabelecida pelo Eterno Moisés, na qual há juízes com o poder de legislar sobre a Torá, acontecerá plenamente no retorno de Yeshua, o qual estabelecerá a Beit Din sobre as nações. E desta forma, os habilitados a julgarem se assentarão em tronos para legislarem a Torá às nações, onde haverá sim daí um peso nessa legislação de obrigatoriedade. Entenda o que eu estou dizendo. A Torá permanece, precisa ser vivida, mas o que eu estou falando aqui é a respeito de leis rabínicas que possuem peso de lei hoje, mas que hoje somos testemunhas e não ainda legisladores. Testemunhamos da Torá, mas ainda não temos autoridade para legislar e criar leis. E quando Yeshua retornar, a Beit Din será estabelecida no cume dos montes em Jerusalém, e a autoridade será dada para legislar sobre as nações. Apocalipse 24. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nas Escrituras, quando se trata de julgar, está relacionado a legislar a Torá. Assim Yeshua disse acerca dos seus discípulos, dos judeus da tribo de Judá, em Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu entendo, segundo o entendimento que hoje eu tenho, que hoje me foi concedido, que o homem ainda está muito misturado em suas emoções, em seus entendimentos, em seus conceitos, na sua alma, para que assim tenha a capacidade de estabelecer leis sobre o povo do Eterno. Bom, ficamos por aqui, e a suma disso é que precisamos discernir o tempo do reino, e que hoje o reino ainda não é visível, ainda não é estabelecido externamente e visivelmente, mas está dentro de nós. Se tornará visível e externo no tempo vindouro. Hoje somos testemunhas e não legisladores. Hoje o judeu é testemunha e não legislador. Hoje propomos o Shalom até que o rei venha e estabeleça o seu reino visivelmente e externamente. Shalom.